Querido professor Kleber Teixeira, criador do Prêmio Arquimedes Memória, ilustríssimo presidente da AILCA, Academia Ipuense de Literatura, Ciências, Letras e Artes, Sr. Henrique Augusto, querida amiga e prezada professora Francisca Ferreira, prezados confrades e confreiras, senhoras e senhores, alunos e alunas, tenho a satisfação de anunciar que o arquiteto e urbanista Diego Dias recentemente obteve o título de doutor em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a tese baseada na vida do engenheiro arquiteto e cidadão ipuense Arquimedes Memória. Trata-se de um trabalho de pesquisa profundo e inédito, onde se obteve a mais completa historiografia da vida laboral de Arquimedes, resgatando seu nome no cenário da arquitetura brasileira, como um dos mais brilhantes artífices de obras civis nesse país, organizador do curso de arquitetura e da profissão de arquiteto. Até então, seu nome estava ligado a obras consideradas antiquadas e inexpressivas por colegas e ex-alunos, cujo comportamento ético é discutível, participantes de movimentos que dividiram a profissão de arquitetos, com repercussão irresponsável na imprensa da época, denegrindo brilhantes profissionais, representantes de uma formação de artistas e técnicos esquecidos na história do Brasil. Tal chacina cultural hoje está sendo resgatada por movimentos esclarecedores, como a tese de Diego, que foi baseada no acervo do escritório de Arquimedes, acervo este em fase de restauração no Núcleo de Pesquisas e Documentações da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até então, a arquitetura da Primeira República no Brasil foi tratada como antiquada, retrógrada, ultrapassada, e não como a expressão da sociedade brasileira representada naquela época. Foi por essa razão que os arquitetos até então foram perseguidos nos meios culturais e suas obras varridas para debaixo do tapete, demolidas por determinações formais dos organismos vinculados à defesa do patrimônio histórico do Brasil, controlado pelos modernistas, cuja obra é também uma forma de ecletismo, ou seja, arquitetura importada de outros países. De 1950 até 2008, este acervo foi cobiçado por diversos institutos e órgãos de pesquisa, e jamais foram tocados, em razão de medo por uso inadequado ou mal direcionado, com distorções até políticas, possivelmente. Esse movimento de resgate cultural da arquitetura de Heitor de Mello, Arquimedes Memória e Francisco G. e outros está só começando. Eis que fomos convidados até para a entrevista sobre o Palácio Pedro Ernesto com seus 100 anos. Foi um sucesso. Em sequência, acabamos de ser convidados e também fizemos uma entrevista sobre o prédio monumental do Palácio Tiradentes, obra terminada por volta de 1927 no Rio de Janeiro, sede do Senado Federal. Posteriormente, com o advento da mudança para Brasília, virou sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, imóvel tombado. Hoje, iniciando obras para se transformar no Centro Cultural da Democracia no Brasil. Esta obra foi assinada especificamente por Arquimedes Memória. Voltando ao Palácio Pedro Ernesto, esclarecer que é a antiga sede do Conselho Municipal do Rio de Janeiro, Câmara dos Vereadores. É um monumento onde todas as expressões de movimentos políticos usam-no como palco, pois sua imagem é a maior representante do espaço republicano da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, tendo ao seu lado edifícios que representam a história do Brasil, como o Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, o Centro Cultural da Justiça Federal e o famoso Teatro Municipal, com a ausência sentida do Palácio Monroe, demolido pela sanha modernista, dos arquitetos modernistas. Uma perda lamentável. Este é um movimento que não podemos deixar estacionar, pois a história de um país é um assunto obrigatório que homenageia cidadãos como Arquimedes Memória, entusiasmado participante de sua época, seja política, seja social, seja artista, seja técnico, seja acadêmico. Está em fase de construção
o site arquimedes.arc.br, onde poderemos veicular e divulgar ainda mais seu nome e sua história. Como correspondente da ILCA, amigos, agradeço à Academia pelo apoio, em especial aos professores Kleber Teixeira e Francisco Ferreira. Me despeço com um bom dia. Oi, gente. Eu me chamo Diego Dias, sou arquiteto, acabei de terminar agora o meu doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a minha pesquisa foi exatamente sobre a obra do arquiteto Arquimedes Memória, que dá nome ao prêmio que vocês estão participando. Arquimedes Memória foi um dos maiores arquitetos atuantes no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX. Ele comandou o escritório que foi um dos que mais produziu naquele período, entre as décadas de 20 e de 50, e foi um dos responsáveis por projetos de maior importância no período eclético da arquitetura brasileira. Um dos mais importantes é a antiga sede da Câmara dos Deputados, que hoje é o Palácio Tiradentes, que ainda resiste no centro do Rio de Janeiro. Arquimedes Memória nasceu no sítio Gameleira, que é a zona rural de Ipu, e depois mudou-se para a cidade, onde residiu ali na praça principal. Também foi o responsável pela construção da Igreja Matriz de Ipu e, ao longo da sua vida, mudou-se para a capital do estado para poder estudar no Liceu de Artes e Ofícios. Depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ele fez a Faculdade de Arquitetura na antiga Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ. Ao longo da sua carreira, ele produziu inúmeros projetos que hoje estão catalogados na minha pesquisa, graças à doação do acervo pelo neto do Arquimedes Memória, o Péricles Memória Filho. Ele doou o acervo para a UFRJ e a gente pôde fazer a catalogação. E com essa catalogação a gente conseguiu fazer uma divulgação maior do projeto desse arquiteto que foi importantíssimo para Ipu e para o Brasil, produzindo obras que vão desde a arquitetura eclética, passando pela neocolonial, a arquitetura art déco e consolidando-se como um dos maiores arquitetos do período na historiografia da arquitetura brasileira. Além de grande arquiteto e atuante em projetos no meio urbano, Arquimedes também foi um importante professor. Desde 1921 ele era professor da Escola Nacional de Belas Artes e foi professor formando diversos alunos que logo depois encabeçariam um movimento moderno em arquitetura. Continuou atuando no escritório ao longo das décadas posteriores e na década de 1960 ele faleceu em sua residência, em Ipanema, fruto de um infarto. Morreu precocemente e acabou deixando um legado imenso para todos nós que hoje admiramos a sua obra e todos os seus projetos. Obrigado.